Gente, só relembrando um pouco, nós conseguimos, nessa primeira parte do nosso material, fazer algumas definições muito importantes que tudo que nós vamos fazer da agora em diante vai se basear nessas definições que o pastor Roberto colocou. Portanto, aqueles que porventura não conseguir chegar na hora, eu acho que vale a pena depois arrumar um tempinho e reler o material. Nós vimos o que é ministério, o que a Bíblia diz sobre ministérios, o propósito dos ministérios, alguns princípios e outras coisas muito interessantes. Inclusive, aquelas lacuninhas que ficou de preencher, a gente vai amanhã, na hora que terminar o nosso curso, a gente vai passar para aqueles que se interessarem uma folha contendo todas as respostas. Tá bom? Vale a pena, eu acho que é importantíssimo. E a partir de agora, a gente vai começar a introduzir um lado um pouquinho mais prático, que até agora a gente viu a teoria, né, do que é ministério, né, o que a Bíblia diz, o propósito. Aí vem aquela pergunta que muitos de vocês já estão fazendo: poxa, mas eu vim participar de um curso, de um treinamento para descobrir o meu ministério. O que eu tenho a ver com tudo isso que foi falado? Então, talvez você tenha feito essa pergunta, e é natural, que até agora ficou muito, né, na teoria, que por sinal é fundamental para o andamento das coisas. Mas dentro do material de vocês tem esse folderzinho aqui, onde aparece os 12 ministérios que atualmente funcionando, em pleno funcionamento na nossa igreja. Aí tem o nome do ministério, uma definição de um por um, o nome do líder ou da líder. E a nossa intenção é que no final do curso, você, uma vez tocado pelo Espírito Santo de Deus, possa também se apresentar como uma pessoa que sentiu o Espírito Santo falando e queira também se envolver em um desses ministérios. Agora, é provável que tenha algum ministério que não esteja nessa relação. Isso não é problema. É fácil de se criar ministérios. Diferentemente dos departamentos, muitos de nós viemos de igrejas mais tradicionais, que adotam o termo departamento, como eu fui criado. É um pouquinho mais complicado, porque tem uma estrutura, tem uma ata, tem uma assembleia e tem uma eleição. O ministério é muito simples, basta ter, como o pastor falou, um líder, e esse líder pode ser você. Então, relembrando alguma coisinha que o pastor falou, a Bíblia é clara quando diz que ministério nada mais é do que frente de serviços. Serviços. Por isso ele deu a definição grega da palavra diáconos, né? E ministro, diferentemente do que muitos de nós aprendemos, né? O ministro do Evangelho, então dá a ideia de uma pessoa que está num destaque, num pedestal, e nós estamos aqui, a plebe. Biblicamente, principalmente no Novo Testamento, a gente vê que não é isso. Pelo contrário, todos nós somos ministros. Legal, né? Então eu sou um servo, sou um ministro, então posso servir a Deus, lembra-se? A Deus, aos irmãos e a outros de fora, utilizando aquilo que Deus me dá. Resumidamente, é isso que nós vimos até agora. Deus nos deu, nos capacitou, nos formou, Ele nos preparou para ser o que nós somos hoje. Para quê? Para servi-lo. Para quê? Para abençoar outras pessoas, para edificar outras pessoas. E é triste como muita gente está na igreja ano após ano, sentado, bonitinho, só recebendo, usufruindo daquilo do bom e do melhor, e não está dando. Nós não fomos criados para receber, nós fomos criados para dar. Tem várias definições, no folder tem, aqui nessa banner tem, e nós vamos encher com esses textos que mostram claramente que nós fomos criados para dar, para servir, para abençoar. Então nós temos 12 atualmente, repito o que o pastor falou, tem alguns que não estão aqui, estão em pleno funcionamento. Por quê? Que
que não estão aqui, é porque estão dentro de uma outra gestão, que no caso, por exemplo, a gestão do Fred, né, de missões. Então, quem trabalha ali no Piauí, quem trabalha em Goianira, a gente sabe que está servindo também. E que serviço, né? Mas não está aqui porque é outra gestão, que tem uma outra visão. O pastor preferiu separar, porque, dada a importância que é pessoas servirem na área de missões de evangelismo. Ok? Então, voltando para o nosso material, que página que nós estamos? 6. Eu não sei se a minha aqui é do professor, às vezes difere um pouco. 5. Então, como descobrir o meu ministério? Tá vendo? Começou a funilar. Até aqui a coisa era muito geral. Teoria, conhecimento, definições, importantíssimo. Agora está começando a chegar em mim. Como que eu posso, um simples cidadão dos céus, membro das céus, servir? Como é que, em que área? Eu não sei. É isso que a gente quer ajudar a cada um dos irmãos a descobrir hoje, principalmente amanhã, que é a parte mais prática. São algumas ferramentas que foram criadas para ajudá-lo a descobrir um pouco mais de você mesmo ou de você mesma e do local mais apropriado, mais adequado para você servir. E aqueles que porventura já estejam servindo, pode também se examinar, ver, será que eu estou na área certa? Porque às vezes você foi convidado, você se envolveu e está fazendo, mas o seu perfil não é para aquele ministério, e sim para um outro. Estão entendendo? Então a pergunta é, como descobrir o meu ministério? O texto que se baseou para responder são palavras do apóstolo Paulo em Romanos 12. Um texto bastante interessante, muito conhecido, alguns sabem de cor, que começa dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos. Ou seja, Paulo escrevendo a crente. E Paulo, nesse caso aqui, ele não está sugerindo, ele não está dando uma boa ideia, ele não está recomendando, ele está rogando, dada a importância que ele dava ao tema, que apresenteis, o texto que eu estou lendo aqui é um pouco diferente a versão, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o primeiro passo para a gente descobrir qual é o meu ministério é dedicar o seu próprio corpo. Preencham aí, corpo. O texto de Romanos continua: e não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que está dizendo aqui? Não tomais a forma, o formato desse mundo. Deus tem algo diferente para nós. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, passo 2, eliminação de atividades secundárias. Atividades secundárias. Muitas vezes tem coisas do nosso dia a dia que nós estamos mais apegados, mais envolvidos do que deveríamos. E isso faz com que nós não tenhamos tempo, não tenhamos energia, não tenhamos entusiasmo para as coisas de Deus. Então cada um tem que avaliar: será que eu não estou envolvido demais em coisas que não deveria? Então, passo 1, dedicar o próprio corpo. Passo 2, eliminar as atividades secundárias. Passo 3, não tenha de si mesmo mais autoconceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, avaliação de minhas forças. Passo 4, pois assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Então, passo 4, cooperação com outros crentes. Cooperação com outros crentes. Então, relembrando, primeiro passo, dedicação do corpo. Segundo, eliminar
as atividades secundárias. Terceiro, avaliação das próprias forças e cooperação com outros. Tem muita coisa precisando de mais gente para cooperar no nosso dia a dia em termos de igreja. Algumas dessas implicações dessa lição. Primeiro, cada membro é um ministro do corpo de Cristo. Cada membro é um ministro do corpo de Cristo. Essa palavra ministro às vezes pesa, né? Eu queria lembrar, o pessoal que já passou comigo na classe de novos vai tampar os ouvidos aí, que eu vou repetir uma ilustração que eu sempre uso. Uma vez o pastor Armando Bispo, lá de Fortaleza, estava conosco aqui. E ele é muito antenado, né? O assunto era mais ou menos esse aqui, de dons, de ministro, de ministério. Aí ele perguntou, parou sem mais nem menos quem estava cuidando do som lá atrás na mesinha. Nossa mesa não era essa mesa toda, uma mesinha mais simples. Como é que chama o irmão que está cuidando do som lá? E o pessoal falou, é o Tron. É o Edivaldo, a moçada conhece ele por Tron. Aí ele fez o seguinte comentário. O Edivaldo, eu não ia falar Tron, né? Porque é convidado, porque pega mal. Diante de Deus, ele é um ministro responsável pelo som da igreja. Diante de Deus, ele é igualzinho o pastor Roberto, não tem diferença nenhuma, são funções diferentes, mas ele é o ministro que está lá. Então, nos nossos 12 ministérios e outros que porventura vão surgir com a graça de Deus, às vezes a gente não reconhece que trabalho de algumas pessoas, simples, muitas vezes não são notados, mas diante de Deus, você é um ministro. Então, continuando, cada membro possui diferentes funções. Cada um de nós somos diferentes uns dos outros. E por isso temos funções diferentes. Cada membro possui uma função importante. Também já foi dito, né? E finalmente, cada membro pertence um ao outro. Uma ideia gostosa, né? De comunhão. Que faz bem. Pois, tem aí o texto, né? Em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. Paulo enfatizou muito essa colocação aqui em Romanos 12, 1 Coríntios 12. O olho não pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, mas Deus assim formou o corpo, dando mais honra do que tinha falta dela. E o passo 5, o último dos passos aí, nós também temos, para descobrir o nosso ministério, a responsabilidade de ativação dos meus dons. Daqui para frente vamos falar muito de dons. Então vamos inclusive ajudar a descobrir quais são os seus dons, mas por enquanto fica nisso. Vamos ativar os nossos dons, é uma das formas de a gente descobrir qual é o nosso ministério. Ele usa o texto que também já foi citado, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada: profecia, ministério, ensinar, exortar, presidir, usar de misericórdia. Ok? Até aí tudo bem? Ficou claro? Podemos seguir? Deus me criou e me moldou para o ministério. O pastor Roberto falou alguma coisa sobre isso. Então, eu fui criado por Deus, fui moldado por Deus para determinadas funções, que muitas vezes estão sendo desprezadas por nós. Responsabilidade. As tuas mãos me fizeram e me deram forma. Está aí, Jó 10, 8. Deus formou e tem moldado você desde o seu nascimento. Na verdade, Deus começou a fazer isso antes de você nascer. Gente, isso aqui é bonito demais, e profundo. Aí vem aquele texto de Salmo 139, que se tivéssemos tempo, a gente podia ficar aqui explorando muito tempo. Tão profundo, tão belo, tão magnífico que é. Mas aqui, resumindo, diz: eu te louvo, porque deves ter temido, tudo o que fazes é maravilhoso. Tu viste quando meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que tinham sido criados para mim foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Gente, isso aqui é profundo demais.
Eu confesso que a nossa mente, pelo menos a minha humana limitada, não dá conta de entender a profundidade, a extensão do que está dizendo aqui, tá? A soberania de Deus. Antes de eu nascer, Deus já estava trabalhando, preparando. É uma coisa muito complexa para a nossa mente humana entender isso aí, mas é o que está dizendo. É o que o salmista expressou. Se alguém quiser ler com mais calma, Salmo 139, ele todinho é muito bonito. Então, eu fui, preencham, formado com um propósito. Eu fui formado com um propósito. Eu sou único. Você é único ou única. É aquela história da digital, né? Não existe no mundo ninguém igual a você. Ninguém com a sua digital. Em terceiro lugar, eu fui maravilhosamente criado. Tudo isso a gente pode retirar do texto do Salmo 139. Então eu fui formado com propósito, eu sou único e eu fui maravilhosamente criado. Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Por acaso, um pote de barro pergunta a quem o faz: por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quiser. Por incrível que pareça, muitas vezes a gente questiona, né? Muitas vezes a gente reclama: por que eu sou assim? No entanto, não entende a soberania de Deus sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre mim, sobre você. O ministério é determinado por diversos fatores. Ok? O ministério, que nós vamos, com a graça de Deus, no final do curso, encontrar o nosso ministério, ele é determinado por diversos fatores. Há diferentes tipos de dons espirituais, mas é o mesmo Espírito quem dá esses dons. Há diferentes maneiras de servir, mas é o mesmo Senhor que servimos. Há diferentes habilidades para o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um habilidade para fazer o seu trabalho, para o bem de todos. Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, de 4 a 7. É engraçado que todo o material está embasado em textos bíblicos, em textos claros, né? Não é difícil de entender essas colocações. Não são aqueles textos cabeludos que tem que buscar o dicionário bíblico para tentar interpretar. São simples. Muito bem. No meu caso, aqui na outra página, não sei se a de vocês ainda não virou, né? Não viu o barulhinho de passagem de página. O meu molde vai determinar o meu ministério. Surgiu aí uma palavrinha que a gente vai usar muito da agora em diante. Molde. E molde significa... Quem quer arriscar? Pode falar. Característica. O que mais? Lá atrás, alguém quer contribuir? Quer participar? Modelo. O que mais? Forma, padrão, tudo isso realmente tem a ver. Aquelas irmãs, antigamente, eu não sei se ainda é assim, mas as mulheres que costuravam, usavam alguns moldes. Ainda usa? Alguém aqui costura? Usa ainda, né? Que eram um tipo de umas réguas, uns modelos, que tem tudo a ver com isso. Confere? O pessoal que fez ou que faz engenharia ou na área do desenho técnico lá usa alguns gabaritos. Também usa. Ainda não mudou o termo não, né? A gente fica meio preocupado, que a gente vai chegando perto dos 40, a gente fica com medo de já ter mudado algumas palavras. Então, ainda usa o gabarito. Eu usei muito o tal do gabarito. Tinha várias ferramentas, reguinhas, umas curvas, outras não. Depende da área também da engenharia. Mas a ideia é sempre a mesma. E o molde aqui, além de ser isso, esse significado, também são as iniciais de 5 palavrinhas, que a gente vai usar muito. Então, o meu molde vai determinar o meu ministério. O seu molde,
que é diferente da pessoa que está ao seu lado, tá? Que é diferente do outro e da outra. Cada um tem o seu próprio molde. E esse molde, esse modelo é que vai definir o rumo, a direção do ministério apropriado para você. Então a letra M de molde, M de Maria, né, a primeira letrinha aí, tem a ver com o meu modelo de ser. Modelo de ser. 1 Coríntios 2,11 diz: quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo sobre ele. Em que minha personalidade melhor se encaixa para servir? É uma pergunta, né? Então cada um tem a sua própria personalidade, e isso já distingue, deveria distinguir também a área de atuação. Porque nós somos diferentes, nós temos funções diferentes no corpo de Cristo. Em segundo lugar, da palavrinha molde, tem a letra O, que é a inicial de origens. Origens, podem preencher. Essa origens aqui, a gente pode traduzir pelo meu passado. Então, um pessoal mais novo, às vezes não tem um passado tão longo aí, tão distante, a moçada que está fazendo, mas já tem alguma coisa assim, ó, todo adolescente teve uma infância por trás, né? Criança praticamente não tem, né? A não ser o Gustavinho lá atrás, mas ele não está prestando atenção, está dormindo. Falta de reverência, né? Está dormindo no colo da avó. Mas todos nós temos um passado, e esse passado, ele nos ajuda a entender hoje. Deus trabalhou em nós, nos preparou para alguma coisa hoje. Então, que experiências espirituais eu já tive? Preencham, espirituais. Porque tem um versículo de Hebreus 5, devem ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar. Qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. É aquele texto que fala da criancice, do neném que precisa evoluir, né? Para sair do leite, passar para a papinha, etc, etc. Então, a minha espiritualidade, minhas experiências que eu tive espirituais no passado, tem tudo a ver com o que eu sou hoje. Ainda, que experiências dolorosas eu já tive? Você imagina, experiência dolorosa. Será que Deus usa aquela dor que eu tive algum tempo atrás, ou alguns anos atrás, para construir o que eu sou hoje? O texto citado aí, o próprio Provérbios, né? Algumas vezes uma experiência dolorosa fez-nos inundar nossos conhecimentos, nossos caminhos. Ele nos auxilia em todas as dificuldades para podermos ajudar os que têm as mesmas dificuldades que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Então, aquele que passou por determinada circunstância dolorosa, ele está muito mais apto a ajudar outro que esteja passando pela mesma experiência do que eu que não passei. Tá? É mais ou menos por aí. Que experiências educacionais eu já tive? Educacionais. Lembre-se sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida, guarde-a bem. Provérbios 4:13. O Ministério da Educação podia adotar alguns textos bíblicos, né? As nossas pedagogas aqui também, né? Chegar segunda-feira lá, pode soltar, rasgar o verbo lá no ambiente de trabalho. Lembre-se sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida, guarde-a bem. Provérbios 4:13. Depois, que experiências ministeriais eu já tive? Ou seja, quais atividades que eu já ocupei no meu passado em termos de trabalho de igreja, de ministérios, de frentes de trabalho, ou até um trabalho missionário. Lembre-se que sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida, guarde-a bem. Ah não, essa eu já li, né? Eles louvarão a Deus, pois essa ajuda prova que vocês
são obedientes e seguem o Evangelho de Cristo. Tudo bem? Tudo isso que a gente falou agora tem a ver com as nossas... Obrigado. Aê. Gente, a gente não nota. Eu vou abrir até um parênteses, deixa eu ver como é que eu estou de hora aqui, que eu não posso passar da hora. Eu falei para o pastor, eu não estou acostumado com o senhor não, que sabe exatamente as coisas, então o senhor faz as devidas críticas no final. Essa questão de ministérios, gente, num domingo à noite, por exemplo, que a gente nem nota, mas tem gente, ou de manhã, né, envolvida em várias frentes para nosso conforto, né, para a gente chegar aqui, ter um ar-condicionado, alguém chegou mais cedo, alguém ligou o ar, alguém preparou o som, alguém preparou a imagem, alguém vem ensaiar aqui antes, pessoas que às vezes não têm tempo para poder... Depois as nossas crianças, que muitas vezes a gente chega e dá só um tapinha na bunda, tchau, estou livre durante 1h30, né? Alguém com muito amor, com muito carinho, seja neném, né? Cada um desses é um ministério, que é o Bible Kids, ou que é o Kids Baby, né? A Ivete e companhia. Depois tem o Bible Kids, irmãs valorosas, dedicadas, que preparam o material durante a semana. À noite tem o Geração Kids, tem os adolescentes durante a semana, tem o pessoal do GMI, e tem vários outros que estão aqui, a gente nem nota, mas são pessoas que têm as mesmas dificuldades que nós, que muitas vezes não tem tempo, às vezes não tem dinheiro, está enfrentando problema em casa, de família, mas estão dedicando parte dos seus tempos. Tem as juntas, as nossas irmãs que têm feito um trabalho maravilhoso. Esses dias fizeram um chá aí que só ouvimos elogios, né? E etc, etc, etc. Voltando aqui ao nosso assunto. Bom, para concluir, ainda não é concluindo, é a terceira letrinha do molde. Já vimos M, modelo de ser, O de origens. A letra L tem a ver com uma lista de habilidades. Lista de habilidades. Há diferentes habilidades para o trabalho, diz 1 Coríntios 12:6. Eu, entre parênteses, Deus, lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Êxodo 31:3, pois a capacidade que temos vem de Deus. A gente vai ver alguns exemplos daqui um pouco, e amanhã nós vamos ver mais prático ainda todas essas letrinhas. Mas habilidades nos foram dadas também por Deus. E cada um de nós temos as nossas habilidades. Tá? E pode encaixar num dos ministérios. Foi dito no comecinho aqui, né? Pessoal que gosta de organizar a cozinha, está precisando de gente, né? Gente para ajudar nisso, para ajudar naquilo. Você tem habilidade e está, como se diz, enterrando aquele talento que Deus te deu. Isso é ruim e é perigoso. Continuando, quais são as habilidades e talentos que eu tenho para servir? É a pergunta que tem a ver com essa lista de habilidades. É uma coisa pessoal, né? Certamente a sua habilidade é diferente da minha. Lógico. Depois, a letra D de dado tem a ver com dons espirituais. Dons espirituais, porém cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem esse dom, o outro aquele. Vai ser estudado mais na frente, amanhã, um pouco hoje, um pouco amanhã, sobre essa questão dos dons. E o pastor vai entrar detalhadamente, já está programado para toda a igreja, uma explicação sobre essa questão dos dons. Vem a mesma pergunta, que dons Deus tem me dado para servir? E finalmente a letra E, alguém quer arriscar? Emoções. Porque... está lá em cima.
Ô Timóteo, não me faz passar vergonha. Pois Deus colocou nos seus corações o desejo de fazer o que Ele quer. Interessante, dá uma vez mais na frente. Tudo isso aqui me forma o que eu sou. Esse conjunto de 5 letrinhas, que faz toda a diferença na hora de definir onde eu vou atuar. Porque Deus está agindo sempre em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Aí vem uma pergunta muito legal. Em que meu coração se inclina para servir? Isso tem a ver com emoções. Tá? Em que meu coração? É trabalhar com crianças? Não. É trabalhar com adolescentes? Não, eu sou e gosto de evangelizar. Não, eu gosto de servir no dia a dia. Ou não, eu gosto de atender a terceira idade. E aí, a pergunta é essa, uma coisa muito íntima. O que seu coração, afinal de contas, tem prazer? O que faz com alegria? Então, seu ministério será mais efetivo e completo quando você estiver usando os dons e as habilidades na área que desperte o desejo do seu coração, ou seja, emoções, de modo a melhor expressar sua personalidade e suas experiências. Aqui resume tudo que a gente falou nessas 5 letrinhas. Então, o seu ministério, aquele que você está buscando, será muito mais efetivo e muito mais completo quando você estiver usando os dons que Deus te deu e as habilidades nas áreas que desperte o desejo do seu coração. Não adianta você fazer uma coisa para cumprir tabela, não, nada disso. Você vai fazer uma coisa com alegria, com satisfação, com prazer, de modo a melhor expressar sua personalidade e suas experiências. Aí vem uma frase muito legal, não tem nada a ver com coach. Sucesso é fazer com amor aquilo que Deus me criou para fazer. Sucesso é fazer com amor aquilo que Deus me criou para fazer. Tudo bem, eu falei que a gente ia dar alguns exemplos. Nós pegamos, o material pegou um exemplo dos mais interessantes para mostrar essas 5 letrinhas do molde na prática. É o exemplo do próprio apóstolo Paulo. Como Paulo foi moldado? O modelo de ser de Paulo, ou seja, a sua personalidade, tem o texto que ele escreveu aos Gálatas: vocês ouviram falar do que eu costumava fazer. Sabem como eu perseguia com violência a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Fui um dos judeus mais religiosos do meu tempo e procurava seguir com todo o cuidado as tradições dos meus antepassados. Então, a gente conhece a história do Saulo, né? Antes dele ter aquele encontro com Jesus, né? Naquela luz forte, que ele caiu do cavalo e aquela voz surgiu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou: mas quem és tu, Senhor? Eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Antes disso tem uma história que mostra muito bem qual é a personalidade de Paulo. O que a gente pode definir aqui? Alguém gostaria de destacar algumas características importantes da personalidade de Paulo nesse texto? Determinado. O que mais? Zeloso. O que mais? Um de cada vez? Estudioso. Comprometido. Pelo que ele acreditava, né? Certo. Então, esse era o apóstolo Paulo. Esse é sua personalidade, o seu modelo, o seu jeito de ser antes da conversão. E Deus usou todas essas características que os irmãos citaram para o Paulo. O que o Saulo era, Deus usou, mas com um outro objetivo, né? Para alcançar vidas, para abençoar a gente. E a prova disso é que ele foi, sem dúvida, o maior dos apóstolos dos gentios. As origens de Paulo, algumas das suas experiências. Experiências espirituais. Primeiro, Atos 8:1, a gente conhece a história: observava Estevão ser apedrejado. Imagina, uma cena muito forte, tá? A gente acostuma, tem alguns textos da Bíblia, gente, que nós acostumamos tanto, desde aqueles que são convertidos há mais tempo, desde pequenininhos, e às vezes a gente passa até, não dá o devido valor, a importância, a profundidade. É muito forte. Quando a gente
no dia a dia aí, muitos de nós que já presenciamos acidente de trânsito, né? É ruim, é feio, um negócio que mexe com a gente, ou outros tipos de acidente, sem ser de trânsito, mas é aquela coisa diferente do nosso dia, quando envolve vidas, ou que se machuca. Gente, Paulo presenciou uma pessoa ser apedrejada e ele consentia, ele participou daquele processo, ele segurando a roupa, né? Aquilo foi muito forte. O que mais? Conversão no caminho de Damasco, citei aqui. Aqui também, gente, a gente ouve tanto, né? Fala tanto, uma luz, gente, quase meio-dia, né, se não me engano, uma luz forte, no meio da estrada, uma voz que só ele entendia, o pessoal que estava junto ouviu que tinha alguma coisa, mas não entendia o que estava sendo falado. Aquilo ali foi uma experiência fortíssima para o Saulo, a ponto dele, depois daquele ali, ele mudou completamente, o encontro dele com Jesus foi forte demais. 3 anos de amadurecimento na Arábia, a Bíblia fala, Gálatas 1,18, ele mesmo fala disso, que ele foi para a Arábia e ficou 3 anos, certamente, aprofundando no relacionamento com Deus, na oração, na meditação, e finalmente, aí ele teve uma visão muito especial de Deus, que ele cita em 2 Coríntios 12, de 2 a 7, quando ele fala, né, que alguém subiu até as alturas, esse alguém ele estava se referindo a ele, né, e teve visão maravilhosa de... Gente, infelizmente esses textos que nós estamos citando aqui, a gente não está tendo condições de ler por causa do tempo, mas seria interessante se você conseguisse ler em casa, tá? Todos eles. Não é falar por falar não, seria bom mesmo, seria muito legal, vai ter uma base muito maior. E ainda, as experiências dolorosas que Paulo teve. Olha só o que ele citou aí, em 2 Coríntios 11. Isso que mexe ou não mexe com a vida de qualquer pessoa? Tenho estado mais vezes na prisão e muitas vezes quase morri. 5 vezes os judeus me deram 39 chicotadas. Parece que era o limite máximo que a lei permitia, né? 3 vezes fui surrado com uma vara pelos romanos e fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava afundou. E numa delas passei 24 horas no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigo de inundações e de ladrões, e em perigo causado por falsos amigos. Muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho sofrido falta de comida, agasalho e roupas. Imagina, quem passou por tudo isso aí, não pode ser mais o mesmo. São experiências dolorosas, muito fortes. Então a gente começa a refletir, né, gente? Lá atrás, ou não tão lá atrás, ou agora, a gente está passando por situações que não são tão agradáveis, e a gente nunca, às vezes, analisa sobre essa ótica. Deus trabalhou ou está trabalhando com um propósito muito maior na minha vida. Continuando, para que eu ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que... Olha só, para eu não ficar orgulhoso de tudo isso que eu passei, foi-me dada uma doença dolorosa como se fosse um espinho na carne. Ela veio como mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então, está aí um exemplo de experiências dolorosas do próprio apóstolo Paulo. Continuando, experiências educacionais. Paulo diz, fui criado aqui como aluno de Gamaliel. A educação que recebi sobre a lei foi bastante rigorosa. Ou seja, Gamaliel era o fera dos feras, dos educadores da época. Era como a Universidade de Harvard hoje, super renomeado. Ele teve o privilégio de ter uma formação nessa universidade, né? As experiências ministeriais. Aí sugere, leia o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, todinho, a maior parte dele cita a vida de Paulo e as suas experiências. Ok? Lista de habilidades de Paulo. Será que ele teve habilidades? O que Paulo... Vamos tentar... Deixa eu ver antes se não está lá em cima. Porque senão eu falo, depois todo mundo responde, eu vou ficar com vergonha de novo. Qual que era a habilidade principal de Paulo? Então ele tinha uma habilidade. Paulo foi vê-los
acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, fazer barracas. E todos os sábados ele discutia na casa de oração e procurava convencer os judeus e gregos. E os dons espirituais? O que Paulo fala? Deus me escolheu como apóstolo e mestre na igreja para anunciar a boa notícia do evangelho. Ele tinha o dom de evangelismo, era um missionário de marca maior, né? E finalmente as emoções de Paulo: tenho me esforçado sempre para anunciar o evangelho nos lugares onde não se tem falado nada do nome de Cristo, para não construírem alicerces postos por outros. Porque pelo poder de Deus fui feito apóstolo aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo de Jesus, dos judeus. Porém, não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e germine o trabalho que o Senhor Jesus me deu. Ou seja, nós podemos ver aqui, de uma forma muito prática, na vida de Paulo, as 5 letrinhas do molde, né, um exemplo na vida do próprio apóstolo Paulo. Ficou claro? Nós definimos o molde, vimos um exemplo, agora o material vai partir para nós descobrirmos um pouco do nosso molde. Tudo bem até aí? Como é que está de cansaço, gente? Eu estou falando rápido porque eu sei que nessa segunda etapa o cansaço bate, e se prolongar muito, a gente não chega a lugar nenhum e a distração aumenta. Então, descobrindo o meu ministério. Estão acompanhando? Passo 1, participar do curso. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, para descobrir qual é o meu ministério, primeiro tem a parte teórica, que é participar desse evento aqui, que tem a ver com o meu molde, que a gente já citou. Passo 2, assinar um compromisso ministerial. Lá no final do material de vocês, tem um compromisso ministerial. E logo depois, tem o que nós chamamos de currículo. Então, a partir de amanhã, que é a parte mais prática, nós vamos começar a preencher alguma coisa, cada um do seu molde, e à medida que for preenchendo, vai passando para esse currículo. Tá bom? Nós não vamos fazer aqui, para não prolongar muito, mas você vai em casa, amanhã a gente vai explicar direitinho, passo a passo, o que deve ser feito, e você vai preencher e nos entregar o seu currículo com esse compromisso ministerial. Aí, com essa papelada em mãos, aqueles que realmente se sentiram tocados e queiram se envolver num dos ministérios da igreja, a gente vai ter uma conversa particular, juntamente com um dos pastores da igreja, para recomendar, para encaixar e para acompanhar. Aí você vai, como diz aí, passo 3, passo 4, iniciar o seu ministério e frequentar as reuniões da liderança. Aí o líder do ministério atual vai te receber, vai conversar, vai te orientar, e você pode participar das reuniões da liderança, e com isso, desse acompanhamento, vai ver se tem identificação ou não, se você tem a ver com aquele ministério ou não. Se não der, não tem nada de vergonhoso nisso, parte para outro. Tenta, experimenta, conhece. Se não der, parte para outro. O importante é que nesse processo, você descubra finalmente aquilo que você se identifica mais, que você tem mais prazer, que faça com satisfação e sinta-se útil, primeiro, para a glória de Deus, e segundo, para abençoar outras pessoas. Ok?